Olá, meus amigos, estamos em live. Mais uma vez aqui, nossa aula de Gênesis. Lembrando você que na aula passada nós falamos entramos no capítulo 18 e fizemos podemos dizer assim, um apanhado assim, de um modo geral, mas tem alguns detalhes que nós temos que tratar ainda no capítulo 18. Então nós vamos continuar no capítulo 18 de Gênesis, pegando essas minúcias, esses detalhes aqui, que é preciso que nós falemos para que possamos dizer assim que o estudo ficou completo, certo? Então, antes recapitulando o que nós falamos na aula passada, nós falamos sobre Deus aparece a Abraão e não fala nada, que traz ao entendimento da visita aos doentes, porque explicamos o motivo, né? Porque ele havia feito a circuncisão aos 99 anos de idade, feito com uma pedra afiada, sem remédio, sem anestesia. Enfim, nós tocamos nesse assunto. Também falamos sobre a respeito do capítulo de número 14. Podemos dizer que a aula passada foi mais uma aula introdutória, capítulo 18. Podemos dizer que a aula passada ela foi muito mais introdutória do que o assunto em si. E ficou alguns detalhes para me falar, que eu ia falar na aula de hoje. Justamente nós vamos falar sobre a questão da queima dos livros, né? Você que acompanhou a aula passada sabe do que eu estou falando. Lembrando que o capítulo 18, por Maimônides, né? Um grande sábio, filósofo, médico que viveu na região da Árabe, né? dos árabes, ele escreveu dizendo que, em seu comentário, ele disse que o capítulo 18 de Gênesis, ele na verdade, não ocorreu no mundo físico. Ele ocorreu em visões, numa profecia que foi dada para Abraão foi meio-dia, né? A leitura fala que nós vamos ver o tempo que durou na medida que nós estamos avançando, certo? Então, um pouquinho para frente. Não vamos adiantar aqui agora, dar um spoiler, né? Mas vamos adiantar. Lembrando que, sim, eu ia falando, foi em 1242, no ano de 1242, onde surgiu essa polêmica, né? Onde houve essa discordância falando sobre o assunto, onde houve a queima de 30 mil livros pela igreja, né? A igreja cristã da época do catolicismo, né? Que todos sabem que a origem do cristianismo ela é do catolicismo. Vem de Edom. Quem é Edom? Edom é Asaf, irmão de Jacó, irmão gêmeo de Jacó. E vamos ter, no decorrer, muito tempo para falar a respeito desse assunto, onde nós iremos falar. Mas vamos voltar ao capítulo de número. Tem algumas coisas aqui, deixa eu ver. Tá. Pronto, vamos aqui então já começar o capítulo 1. Para nós continuarmos, né? E por dizer assim, complementar, né? O estudo que já havíamos, já iniciamos na segunda-feira passada. Lembrando a você que essa aula é uma live no Facebook, vai acontecer todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas. Hoje foi um pouquinho mais tarde, mas a partir das 20 horas nós temos essa live de estudo sobre o livro de Gênesis. Já estamos com mas acho que 30 horas, melhor dizendo, 30 segunda-feira, 30 horas na verdade, né, de aula sobre o Gênesis. Ainda estamos no capítulo de número 18 e vai haver muito mais. Vão ser mais de 100 horas. É um seminário completo, um estudo teológico completo sobre Gênesis e de graça. No Facebook, na live, todas as segundas. E também vai estar essa mesma aula vai estar no YouTube com a hashtag O Nascimento de Isaac. Você que é dos vídeos curtos, do Quai, que quer essa aula na íntegra, vai estar no YouTube, no canal @osmundocastro40, com a hashtag Nascimento de Isaac. Vai estar lá na sua íntegra, toda ela, e assim como as demais que já estão lá na playlist. Então, eu só peço a você que contribua comigo, curtindo, comentando e compartilhando. Apenas isso.
e se inscrevendo em nosso canal, tanto aqui no Kawaii, onde estão os cortes, quanto no Facebook, Osmundo Castro, e também no YouTube, Osmundo Castro 40. Nos ajude, nos dê essa força para que nós possamos, para que esse estudo alcance mais pessoas. Que aí o algoritmo vai entender que está sendo popular, né? O povo está gostando do estudo e vai passar para mais pessoas. Então nos ajude com essa contribuição. Vamos lá então dar continuidade para nós encerrarmos aqui o capítulo 18, né? O capítulo 18, versículo 1 diz assim: E Deus apareceu a ele nas planícies de Manré, quando estava sentado à entrada da tenda, no momento mais quente do dia. Versículo 1, vamos falar algo aqui sobre esse versículo 1. Como nós dissemos, na aula passada já fizemos um apanhado um pouco superficial, como mais uma introdução, né? Na verdade, foi muito mais uma introdução. Tá, o capítulo 1, Abraão recebeu a recompensa de todos desde Adão. Ponto, vamos aqui então. Olha, nós vamos perceber, nos momentos em que já estamos estudando, você vai observar em que às vezes em que aparece que está escrito, apareceu Deus, foi para julgar a humanidade. Uma vez em Noé, outra vez na Torre de Babel, e agora aqui ele aparece para Abraão, ou seja, para trazer esse julgamento. Que quando Deus aparece, ele não aparece. Sempre você vai ouvir dizer que disse Deus e falou Deus, enfim, em momentos de profecia. Mas esse versículo aqui em especial está se referindo quando Deus aparece, e quando Deus aparece, ele vem para trazer o julgamento para a humanidade. E aqui no caso, desde Adão, se você vai fazer a conta de Adão até Noé, foram 10 gerações, de Noé até a Torre de Babel mais 10 gerações, que totalizam ali 20 gerações em que Deus aparece para fazer o julgamento do povo. Sabemos o que aconteceu no dilúvio, também sabemos o que ocorreu na Torre de Babel, já estudamos a respeito desses dois assuntos, e aqui agora Deus aparece para julgar Abraão. Avraham, né? Português Abraão. E não só Abraão. Ele vem para julgar de como um todo. Por quê? Porque é da seguinte forma. Ele veio para julgar Avraham, né? O sobrinho dele, Lot, Sara e Sodoma e Gomorra. E Ismael também. Está tudo num pacote só. Ou seja, ele vem para fazer o julgamento, para decidir o que vai ser tomado dali para frente. Então nós sabemos aqui na história, e vamos ver um pouco mais para frente, mas não custa nada lembrar, que somente quem não passou no julgamento foi só Sodoma e Gomorra. Os outros, Lot ainda passou pelo um fio de cabelo, escapou no fio de cabelo, mas escapou. Ainda tinha uma, relativamente, podemos que dizer, uma justiça ainda em Lot, né, que é Ló, na verdade. Então, isso quer dizer o quê? Que desde Adão, isso já incluindo Adão, não foi encontrado, quando Deus aparece a Adão, no julgamento lá da árvore, todos nós sabemos, desde Adão até Abraão, então, não achou-se alguém que pudesse salvar a humanidade. Porque, quando nós vamos ler um pouco mais para frente, você vai observar a seguinte maneira. Abraão ele começa a dizer 50 justo, 40, enfim, e para encurtar a história, não acha nem 10. E foi a mesma ocasião em que ocorreu tanto em Adão como em Noé. Só escapou 7, né? 7 ou 8, 7. 8, na verdade. E na Torre de Babel, da mesma maneira, também não se achou os 10. Também não se... e agora é a vez de Abraão. Por que Abraão? Porque Deus ainda não tinha vindo
Porque agora Abraão, ele será o pai de muitas nações, ou seja, toda a humanidade agora é representada em Abraão, ou seja, agora Deus tem alguém para poder pedir satisfação, que é Abraão. Enquanto Abraão tinha só o primeiro nome, que era Avram, né, que é Abrão, né, que era pai de Arã, nós já vimos sobre isso, mas agora não, agora é Abraão, agora é outro nível, a responsabilidade é maior, ou seja, as nações agora têm alguém que possa prestar contas, todas as nações. E lembramos que em aulas passadas, até mesmo Sodoma e Gomorra esteve nas mãos de Abraão para que ele pudesse decidir o destino de Abraão. E era de Abraão Sodoma e Gomorra. Se Abraão, quem sabe, tivesse tido a responsabilidade de assumir a responsabilidade de ficar não com os despojos, digo as pessoas, né? Porque eram dele. Porque quando o rei, depois que ele volta da guerra, dos 5 reis contra os 4 reis, o que acontece? O rei de Sodoma diz assim, ó, me dá o povo. Ou seja, se ele pede, me dá o povo, é porque era de Abraão. E Abraão resolveu entregar na mão de um rei perverso. E é o desenrolar que nós vamos ver um pouco mais para frente, vamos chegar lá direitinho. E Sodoma e Gomorra, no caso seria Sidom e Amorá, né? Traduzido é Sodoma e Gomorra no português, era uma cidade que podemos dizer que era nova. Ela tinha 52 anos, na verdade, 52 anos. Da época em que Abraão resgata ela dos 4 reis até o presente momento, está ali numa faixa de entre 25 a 30 anos, ou seja, ele teve esse tempo, suponhamos que fosse 25 anos, são dias de 25 anos que Abraão aconteceu aquilo. Então, o que acontece? Sodoma e Gomorra teve 25 anos para fazer um concerto com Deus, para andar nos caminhos de Deus. E nós vamos ver, isso nós vamos deixar mais para a aula que vem, que houve um clamor, alguém estava clamando contra Sodoma e Gomorra. Havia um clamor, alguém estava clamando a Deus e falando das atrocidades que estavam acontecendo. Vamos ver isso direitinho na próxima aula. Isso aqui é somente para concluir e finalizar. Então, é isso. Já de início, o primeiro versículo, como fala que Deus aparece a Abraão, está dizendo sobre isso, que Deus veio para julgar neste momento. E por que Deus aparece? Quando Deus aparece, ele aparece para julgar. Porque quando Deus fala, Deus manifesta tão somente, em sua maioria, o seu atributo de piedade, de bondade, quando Deus fala. Mas como Deus é a unicidade de todos os atributos, bondade, justiça, misericórdia, então quando há uma aparição de Deus, é impossível que ocorra somente a bondade ou somente a justiça. Quer dizer que porque Deus ele aparece, quando ele resolve aparecer, todos esses atributos, eles podemos dizer que eles vêm junto com Deus. Ele vem tanto para ver ver a bondade, pronto. Ele vem tanto para trazer a bondade, quanto a misericórdia e a justiça, num pacote só. Quando nós vemos nas Escrituras Sagradas e apareceu Deus, geralmente você vai observar que tem um julgamento ali. Deus vem para julgar se aquilo que você está fazendo até então é bom, é mal, enfim. Ele vem nesse propósito de realizar esse julgamento. Vamos prosseguir então, né? Abraão era o último sim. Abraão ele era o último dos hebreus, ou seja, ali um detalhe, vamos ler aqui o que eu escrevi e depois nós entramos nesse ponto. Abraão era o último dos hebreus e o primeiro judeu, ou seja, o mais importante é o início de um ciclo do que o encerramento de um ciclo. Abraão ele era o último dos hebreus e quando Deus aparece ali com essa transição de Abrão para Avraham, que é Abraão. Então,
encerra-se ali um ciclo e começa-se outro. E era isso que Abraão tinha muita dificuldade de entender, como já vimos muitas vezes e já estudamos bastante sobre Abraão e a sua dificuldade em fazer fazer um julgamento, né, na verdade. E sempre ele optou pela bondade. Abraão, nós estamos estudando já algumas aulas sobre ele. E Abraão, ele opta por bondade, não se meter num julgamento, ele prefere apaziguar de algum modo, mesmo sabendo que traz complicações futuras para ele. Mas ele opta por esse caminho sempre de bondade, o tanto que, ao entendimento de que Abraão, a expressão da bondade de Deus no mundo é Abraão, ou seja, a força de bondade no mundo, ela é expressa em Abraão. Nós vamos ver um pouco mais para frente alguma situação aqui que vamos entender melhor, né, do que estamos falando. Tá, quando Deus aparece é para julgar em sua totalidade. Já vimos isso, né? Quando Deus aparece, ele aparece em toda a sua totalidade. Foi assim com Adão, com Noé, foi assim na Torre de Babel, foi assim agora aqui, nessa ocasião com Abraão. Ele veio para julgar e saber como é que está, o que está acontecendo, e será assim na volta do Mashiach, do Yeshua HaMashiach, Jesus, né? Será dessa forma também, de igual modo, quando Deus aparece, ele aparece para julgar. Sempre quando você vê, quando Deus aparece, é para julgar. Porque ele vem em toda a sua totalidade. Porque Deus, ele não pode, não é que ele não pode. Então seria, não sei nem a palavra que eu posso usar aqui no momento. É que não tem como dividir Deus. Se ele aparece, ele não aparece só na bondade. Se é Deus, não. Ele aparece na sua totalidade. Justiça, misericórdia, bondade, severidade, ele vem tudo incluso num pacote só. Ele não aparece em etapas. Quando Deus aparece, não vem em etapas. Ele vem na sua totalidade, tanto de bondade, justiça, enfim, etc. Acho que você deve estar compreendendo o que eu quero dizer. Quando há a aparição de Deus, ele vem para julgar. Ele já vem para fazer justiça de uma vez só. Porque até então ele já está avisando, ó. Já mandou anjo, já avisou, já usou profeta, já usou o Mashiach e vem usando. Vem usando os seus servos que aqui estão, dizemos na atualidade, os verdadeiros, na verdade, né? E vem usando, e vem falando, e vem falando, e vem falando. É como uma mãe, as mães raízes, né, das antigas, que diz, olha, faz isso aí que se eu for aí, o negócio vai ficar sério. Hoje em dia não, né, mas na minha época, quando a mãe falava, se eu for aí vai ficar sério, ficava mesmo. A senhorinha, minha mãe, ela cumpria com a palavra, ficava sério a situação. Então é mais ou menos assim. Avisando, profetas, o Messias, os seus servos de hoje, e vem avisando quando ele vir, é para julgar. Aí é sério. Acabou a brincadeira. E foi essa a ocasião. 52 anos de Sodoma e de Gomorra, de existência, na verdade, como um país, né? Podemos dizer assim, uma nação. Houve aquela guerra. Dessa data até a guerra foram mais ou menos de 25 a 30 anos, onde Abraão pega e devolve para eles. E há aquela culpa, sim, em Abraão, porque não podemos. Talvez um remorso, né? Talvez tenha sido um motivo por ele interceder, porque esteve nas mãos dele. Quem sabe não só encontrasse 10, mas os 50 que Abraão pediu, poderia ter encontrado todos os 50 justos, ou até mais, se tivesse ficado em sua tutela, em sua responsabilidade. Mas ele preferiu dar ao rei perverso, e o decorrer da história nós vamos saber aqui. A parte B é aquilo que nós estamos dizendo que reforça, segundo você que acompanhou a aula passada, que eu falei sobre o entendimento que tinha que esse capítulo 18 ele era uma profecia, não ocorreu no mundo físico, não ocorreu o fato narrado. Ocorreu sim a destruição,
Como nós vamos ver que Abraão levantou de manhã e viu uma grande fumaça, uma coluna de fumaça, né, subindo, e viu que a cidade estava destruída. Então, ocorreu a destruição. Mas o fato narrado em si, segundo Maimônides, foi uma visão, uma profecia. Não ocorreu no mundo físico. E o que vem corroborar para isso? Uma das coisas é justamente a parte B, a partir da parte B, porque nós vamos começar a entender o seguinte, que era meio-dia, na hora do sol que estava mais quente era meio-dia, e essa profecia, segundo Maimônides, essa profecia ela dura 18 horas, porque você vai observar que ele vai fazer todo um preparo das comidas, né? Na verdade, ele faz todo aquele preparo e o fato ocorre com Sodoma e Gomorra de noite. Quando ele levanta de manhã, ele vê a fumaça, enfim. Então isso, na sua totalidade, foram, segundo Maimônides, 18 horas de profecia, 18 horas de visão que Abraão teve. Começou ao meio-dia e terminou no outro dia pela manhã ao clarear do dia, né? Nós vamos ver isso mais para frente um pouco, tá? O momento do dia que representa, tá? Aqui tem algo muito importante que nós estamos falando aqui, que nós já dissemos que, vamos ler aqui para depois nós pegarmos nesse assunto aqui que é muito interessante. Vamos lá então. O momento do dia que representa, o momento do dia de meio-dia representa a passagem de Abraão para Yitzhak, ou seja, amanhã é bondade, a partir do meio-dia é a justiça. Aqui é interessante. Por quê? Por que é interessante? Porque Yitzhak, nós já estudamos sobre ele, falamos que é riso, né? Acontece inesperadamente, e ele é transcendente, ou seja, ele ocorre... Por que é transcendente? Porque ele ocorreu não nos parâmetros, não nos padrões naturais, por conta do fator da idade, tanto de Abraão quanto de Sara, avançados em idade, enfim. Então isso ocorreu de modo transcendente. Isaac representa a transcendência de Deus no mundo, né? Onde Deus faz aquele milagre que ocorre, que é justamente fora das ordens naturais, que é o ciclo humano, né? Podemos dizer assim, tanto do homem quanto da mulher, podemos usar essa expressão. E o que é Yitzhak? Yitzhak, ele é a justiça, ou seja, a força da justiça agora entra no mundo. E quando está se expressando aqui nesse sentido, que ao meio-dia, ele fala especificamente ao meio-dia, está se referindo à passagem, à transição da bondade para a justiça. É isso que ele está se referindo, ou seja, enquanto existia só Abraão, ele era justo, mas porém ele era só bondade. Então, no mundo não pode haver só a força de bondade. Tem que haver a justiça. E é isso que ocorre em muitas catástrofes, muitas heresias e muitos... podemos dizer, como é que eu posso dizer? Muitas heresias e coisas ruins que acontecem justamente por a pregação dessa bondade infinita sem uma justiça. Essa é a verdade. Bondade, amor infinito, bondade... Não, tem que haver um equilíbrio. Tem que ter a justiça. Pessoas têm que ser responsabilizadas pelo aquilo que fazem. Como nós dissemos já em algumas aulas, não é impossível que para nós, seres humanos, é impossível que nós praticamos a bondade e a justiça ao mesmo tempo. Primeiro temos que praticar uma e logo após a outra. Pode ser em sequência. Pode ser justiça, pode ser bondade, não sei. Mas uma tem que ser primeiro, para logo depois aplicar a outra. Então, nós não temos essa capacidade de oferecer isso ao mesmo tempo. Não conseguimos. Primeiro fazemos uma e na sequência fazemos a outra. Ou seja, bondade, depois justiça, ou justiça
e depois a bondade. Aqui não interessa bem a ordem que é aplicada, mas esse é o certo. Mas o certo que é, até então, não tinha bondade, não havia justiça. A força da justiça, né? Como é que eu posso dizer? Acho que essa força da justiça, na verdade, então. Acho que essa é a palavra mais adequada. Só havia bondade, porque Abraão, ele era pura bondade. O tanto que Ismael, você observar aqui, Ismael, ele é um lado natural de Abraão, ele é bondade. Quando Deus disse para Adão, Adão, você vai frutificar e multiplicar. Ou seja, o que é multiplicar? Multiplicar é somente reproduzir aquilo que já tem, ou seja, no caso, seres humanos, né? E frutificar é totalmente diferente. O fruto, ele vai muito além do que multiplicar. Então, o fruto está muito ligado à justiça em si, ao ensino, à dedicação. E multiplicação é somente fazer um monte de menino. É só isso. E quando Deus, nós vemos, acho que na aula 17, no capítulo 17, que Deus reparte as bênçãos, o que ele dá para Isaac é a terra, que é o fruto, né, a terra, e para Ismael ele dá a multiplicação. Ou seja, Ismael, ele é a continuidade de Abraão, ele é pura bondade. É isso mesmo que você está ouvindo. Ismael, ele é pura bondade. E aqui também entra algo interessantíssimo. Porque da bondade ela não pode sair a justiça, é impossível que isso ocorra. Então precisava dessa força de justiça, que é justamente Isaac. Por isso que ele é transcendente. Por isso que ele é fora do natural, fora do comum. E Abraão, no caso representando a bondade, só pode produzir bondade. Bondade só pode ter bondade. Não tem justiça na bondade. Bondade é bondade, justiça é justiça. Então Isaac nasce, ou seja, a passagem da manhã para o meio-dia significa a transição da bondade para a justiça. Agora no mundo, agora a terra, o mundo tem a justiça. E o que é Ismael nessa história toda? Ismael, ele é o lado, eu escrevi aqui, ou seja, acho que eu não vi. Não, isso é. Tá, vamos lá entender. Ismael, ele é o lado, podemos dizer, o lado ruim da bondade. E bondade tem lado ruim? Com certeza tem. Tanto bondade como tem o seu lado ruim, como justiça também, que é Isaac, também tem um lado ruim. E qual é o lado ruim? É Esaú, o irmão de Jacó. Nós vamos entender isso um pouco mais para frente, mas vamos entender aqui agora. Por quê? Para nós entendermos como bondade Ismael, ele é pura bondade, assim porque ele é a natureza de Abraão. Então ele é pura bondade, ele nasceu daquilo que é natural. Isaac é transcendente, nasceu fora daquilo que é natural. Então ele é justiça. E por Ismael ser o natural, o arquétipo natural de Abraão, então ele é pura bondade. Mas ele é pura bondade do lado ruim da bondade. O que seria o lado ruim da bondade? O lado ruim da bondade no quesito de relações proibidas, né? Pessoas que amam demais, fica com um, fica com o outro, tem muito amor. Então, isso é o lado ruim da bondade. Outro lado ruim da bondade, podemos citar um exemplo de pessoas que são muito bondosas e não dão limites, por exemplo, aos filhos, né? Um caso mais clássico, aos filhos, não impõe limites. É tão bondoso que não impõe limites, não sabe dizer um não, é muito bondoso. Então isso é um lado ruim da bondade. Então tem algumas outras coisas que, quando se é bondoso demais, ele não passa de ser uma virtude para ser uma pedra de tropeço, podemos se dizer assim. Então esse é o lado ruim da bondade, que é justamente
Ismael. Yitzhak é a justiça. E o lado ruim da justiça, qual é o lado ruim da justiça? É uma pessoa que é um assassino, né? Que ele quer ser justo ao ponto, ele quer ser justiceiro, e ele acaba se tornando um assassino. Então o lado ruim da justiça é ser um assassino porque quer ser justo demais. Então esse é o lado ruim da justiça. E quem é esse lado ruim? Que é justamente Esav, irmão de Jacó, que por sua vez é Edom, né? Saiu Edom, e que Edom é a mesma Roma, e todos nós conhecemos a história. Não vamos entrar isso daqui, porque ainda tem muito chão até chegarmos em Esav. Vamos aos poucos aqui falando a respeito. Então essa é a questão. E por que Edom, Ismael? Existe uma coisa muito importante que nós podemos dizer que são na verdade, antigamente as pessoas falavam deuses, né? Hoje em dia é muito propício e muito apropriado você usar a palavra ideologia, porque na verdade é a mesma coisa. Deuses, ideologia é a mesma coisa na verdade. Já explicamos, já tivemos um assunto, eu não lembro qual foi a aula, mas já falamos sobre isso. Acho que foi na Torre de Babel, se não me falha a memória. Porém, os sábios antigos eles dizem que as pessoas ela têm os deuses que lhe fazem falta. Por exemplo, quem está no deserto, o que falta? Água. Então, os seus deuses é água. Aquele que está no mar, na beira das praias, né, que falta? Falta calor, né? Então, o deus é o fogo, é o sol. Enfim, você vai... a sua ideologia vai ser daquilo que lhe falta. No caso de Ismael, ele é pura bondade. Mas por que aquele é o lado ruim da bondade? Porque por ele ser bondade, ele não tem justiça. Então, ele é justiceiro ao extremo. E nisso que surge o islamismo. Ou você se converte, ou você morre. Não tem outra escolha. Ou converte ou morre. Não tem para onde pautar. Já o cristianismo que sai de Esav, que Esav é justiça. Não pode sair bondade. Então o que é que falta? Falta bondade. E por isso a pregação do amor infinito, amor ilimitado, eu amo os bichos, os peixes, os animais, é porque falta o amor. Prova essa que hoje em dia, você já ouviu um exemplo aqui bem clássico, não vamos entrar muito no assunto, mas só para lhe dar um toque, para que você abra os seus olhos e faça essa comparação. Você já viu algum budista difamar e brigar com outro budista? Você não viu, não. Um bandista de outras religiões que são idólatras, você já ouviu algum deles brigar um contra os outros, difamar um contra os outros? Você não vê. Você só vê isso no cristianismo. Os próprios cristãos difamando uns aos outros, brigando, escândalos ocorrendo, corrupção. Você sabe por quê? É porque Roma, Edom, ele é justiça. Por não ter bondade, então ele quer ser bondoso ao extremo. Quando na verdade essa não é a essência. E quem é Jacó? Jacó, no caso, ele é o equilíbrio ali entre bondade e justiça. Então esse é o fato. Por não sermos bondosos, sermos pessoas que seria, no caso, a nossa essência de justiça. Mas como não temos justiça, então nós tentamos extrapolar no amor. É o mesmo caso do islamismo. Ele é bondade. Mas como ele não tem justiça, ele extrapola na justiça. E é isso que ocorre. Você vê muitos escândalos que ocorrem por é o amor, não sei o que do amor. Temos que ter justiça, temos que ter um equilíbrio. Isso é essencial, ter o equilíbrio das coisas. Senão as coisas vão sair de mal a pior, como já sai, você sabe muito bem disso. Isso, negócio de sempre aceitar e deixa pra lá, é porque amor, é porque amor.
ocorrem muitas coisas que ocorrem no meio dos cristãos por causa justamente disso, por serem de uma essência de justiça, mas não as aplica porque querem extrapolar no amor, porque isso não os tem, ocorre o que você vê, a patifaria que você vê ocorrendo nos dias de hoje. Isso é a pura realidade. Então, quando nós não entendermos que a justiça e a bondade elas têm que andar de mãos dadas, mesmo que em vias opostas, mas elas têm que estar de mãos dadas, vamos continuar batendo a cabeça com muitos escândalos, batendo a cabeça e ouvindo pessoas acusando com razão, porque está entregue a um excesso de amor que não existe na sua essência. Na verdade, era para ser a justiça, e ela não o aplica, e replicam esse negócio de amor, de amor, de amor, de amor, e isso dá no que você vê hoje nas situações em que nós vemos. Vemos aqueles que amam demais, né? Que amam até pessoas fora do seu cônjuge, né? Porque é muito amor, na verdade, né? Pessoas que amam demais a prosperidade, que... Você sabe do que eu estou falando aqui? Viram avarentas, cobram até para falar ou para cantar. Porque amam demais. Abra o olho naquilo que eu estou lhe falando. Onde há amor, 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 tem sempre alguma... Abra o do olho que tem uma coisinha por trás. Mas vamos seguir? O versículo 2 ele diz assim. Como nós dissemos, isso é apenas um complemento, né, da aula passada. O versículo 2 ele diz da seguinte forma: E ele ergueu os olhos e viu, e eis que 3 homens estavam de pé perto dele. E ele viu e correu da entrada da sua tenda em direção a eles, prostrando-se no chão. Aqui nós estamos entrando no texto, como nós dissemos, que corrobora bastante para o entendimento de Maimônides do que isso não ocorreu no mundo físico, mas ocorreu em visões e profecia. Por quê? Porque diz que ele ergueu os olhos, é como se ergueu os olhos, aí viu 3 homens de pé, aí ao mesmo tempo está perto dele. Você veja que não há... É muito contraditório. Ele ergueu os olhos e viu, aí os homens estavam perto dele, aí ele correu até os homens, saiu da sua porta. Você está observando que não fecha no mundo físico? Então, por isso, há o entendimento de Maimônides que o capítulo 18 ocorreu em visões. Foi uma visão profética que ocorreu. Por essas coisas que está acontecendo. Porque isso, se você for analisar, só ocorre em 2 situações. Ou numa visão, ou num sonho, que isso pode acontecer. Ergueu os olhos e viu, aí o homem estava perto, aí ele teve que correr da porta até para encontrar com os homens. Então esse texto aqui ele corrobora muito para o entendimento de Maimônides que esses fatos que ocorreram aqui foram no sentido de visões, né, na verdade, né, foi uma profecia. O entendimento é que pronto, aí ele viu esses 3 homens. Qual é sobre esses 3 homens que ele viu? O entendimento é que os 3 anjos é o tribunal que veio para julgar Abraão. Nós vemos isso, vimos na aula passada, não vamos entrar aqui, mas na aula passada nós falamos que era Gabriel, que vem de Gevurá, né? De severidade, de guerra, de justiça. El é força. Rafael, que vem de Rafá, que é cura, e El é força, ou seja, a força da cura, e Michael, que é de Melach, mensageiro, Malach, mensageiro, Michael, ela é força. Então, a força da mensagem. Então, nós vimos isso na aula passada, não vamos entrar aqui. Mas aqui é o entendimento de que esses aqui, eles são o tribunal. Porque são 3 para julgar. Julgamento de 3 opiniões.
E mais para frente nós vamos ler e vai dar o entendimento de que um desses três era Deus. Nós vamos ler aqui que Deus disse, então há esse entendimento também, não é descartada essa possibilidade. Mas esses três anjos eles vieram para julgar Abraão. Abraão, Sará, Lot, Ismael, Sodoma e Gomorra. E nós vamos ver aqui que somente passa Abraão, Sará, Ismael, Lot ele escapou pelo cabelo de um fio do cabelo de um sapo, mas ele ainda passou. E por que esse entendimento? Voltando um pouco atrás, era para me ter falado, esqueci, mas vamos falar aqui agora. Por quê? Porque era um tribunal, porque esse tribunal veio para julgar a terra. Já explicamos isso alguns minutos atrás. E Sodoma e Gomorra passou 25 anos para vir a julgamento de Deus. Por qual motivo? Porque enquanto haviam dois justos, extremamente justos, vamos dizer justos, né? Santos, algumas traduções eles trazem o conceito de justo como santo. Você vai ver santo, mas na verdade santo é um conceito totalmente errado, biblicamente falando. São justas, pessoas justas, né? Seria o conceito mais bem aplicado, mais bem explicado, justo. Quando eu falar justo, você vai entender pode entender como santo, porque são conceitos que foram não é nada a ver com os escritos originais. Então é justo. Haviam dois justos, que era justamente Lot e era Abrão, né, na verdade. Então, naquele dado momento, antes de... O que aconteceu? Qual foi a conversa? Vamos lá, vamos por detalhes. A conversa de Deus a conversa de Abraão com Deus. O pedido, na verdade, né? Deus, se tiver 50 justos, você vai destruir o justo com o ímpio? Deus disse não. Em favor dos... Como é que é? Em consideração aos 50 justos, não destruirei a cidade. Pois bem, isso quer dizer o quê? Que enquanto era Abrão e era Lot, claro que Abrão era muito mais justo do que Lot, nós já lemos sobre isso, mas Lot, mesmo sendo um justo, não lá essas coisas, mas era justo, então a justiça de Lot é que ainda estava segurando o julgamento de Sodoma e Gomorra por Lot. A partir do momento em que Abrão deixa de ser Abrão para se tornar Abraão, pai de nações, agora ele é uma representatividade de toda a humanidade. Isso também vem muito a calhar no quesito quando nós falamos na aula passada que Deus veio visitar o doente. Abraão, o que ele é agora? Ele é uma representatividade de toda a humanidade. E Deus vem visitar toda a humanidade, porque toda a humanidade, desde Adão, está doente. Então Deus vem. Agora, depois da transição de Abrão para Abraão, ou seja, não só Abraão sobe um nível de santificação, vamos dizer, de justiça, né? Um nível de justiça, um justo, um santo, como toda a terra sobe junto com ele. Ela sobe para um nível maior. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que, como Abraão se elevou, ele representa toda a humanidade, então toda a humanidade também se eleva. Isso quer dizer que então agora cai aquela passagem que diz, não me falha a memória se é nos evangelhos, não me lembro agora, mas que diz que quem muito é dado, então muito é requerido. Essa é a situação. Quando Abraão é elevado a um nível de justiça muito alto, toda a terra se eleva, ou seja, a responsabilidade é maior. E agora Lot não alcança o nível de Abraão para poder salvar toda a cidade, porque a terra elevou-se o nível
até Deus, ou seja, ficou mais próxima de Deus, podemos dizer assim. Então quer dizer que a responsabilidade é maior. O julgamento é maior, é mais pesado, porque é diferente quando você julga uma criança de uma adulta, é mais ou menos essa comparação. É como se agora toda a humanidade saísse de uma adolescência e se tornasse adulto, o exemplo, né? De ser criança para ser adulto, ou seja, a responsabilidade é maior. E foi isso que ocorreu quando Abrão passa a ser Abraão, toda a humanidade, todo mundo se eleva, então a responsabilidade é maior. Porque foi dado mais, então vai ser requerido mais. E já nesse nível de Abraão, Lot, com a sua justiça, não tem capacidade de salvar toda a terra por causa da sua justiça. E por isso que é requerido de Abraão. Por isso, Abraão agora é responsável. E é por isso que ele intercede por Sodoma e Gomorra também. Vamos dar continuidade? Damos continuidade, né? Vamos lá. Versículo 3, certo? E disse, meu Senhor, por favor, se encontrei, nós vimos isso, né? Se encontrei graça aos seus olhos, rogo que não passe por seu servo. Versículo 4, e permitam que um pouco de água seja trazida e lave seus pés e descanse sobre a árvore. Pronto, aqui tem um ponto interessante também. Nós vamos falar aqui. O que é que ele pediu? Ele falou, permita que traga um pouco de água. Aí você vai observar que todas as outras coisas ele pediu em abundância. E aqui ele diz, interessante aqui, ó, observe que quem pegou essa água foi Eliezer. Por quê? Porque ele disse, ó, vou trazer um pouco de água. Não, permitam trazer um pouco de água, ou seja, permita que traga um pouco de água. Traga alguém, outra pessoa vai trazer. Quem é? Eliezer. Aqui tem um ponto interessante. Porque você vai observar que ele foi 3 medidas de farinha, foi 3 novilhos, foi 3 línguas, né? Enfim, tudo foi em abundância. E agora a água vai ser pouca? Só para lavar os pés? Tudo é em abundância que ele vai fazer, mas a água é pouca. Isso dá um entendimento muito interessante. Por quê? Qual o entendimento que traz? Porque a água, como era Eliezer que ia trazer a água, por que então era só um pouco? É para você entender a seguinte maneira. Porque quando é você que tem que fazer, faça o seu melhor com todas as suas forças. Faça o seu melhor. Mas quando Deus lhe pede algo, faça o seu melhor com todas as suas forças. Mas quando você vai delegar algo, principalmente no trabalho para Deus de alguém, você vai delegar, o fulano faz isso e isso. Então você tem que exigir o mínimo possível. O melhor é você que tem que fazer. Quando você delega a obrigação a outro, então você tem que exigir o mínimo. Este é o ponto em que nos traz esse ensinamento e esse entendimento. Porque hoje é o oposto. Um se lasca no sol com caixa de som, outros quase não param em casa evangelizando, cuidando, e o senhorzão só no ar-condicionado dentro do escritório. Ele mesmo não faz nada. Ele exige muito dos outros. E a Bíblia está dizendo o oposto aqui. Não está dizendo assim com palavras, mas ela está fazendo-nos entender isso. Quando sou eu, você vai ver que ele começou a correr atrás, ele foi na sala, ele foi num canto, foi no outro, e ele começou a correr atrás. Ele não parou. Mas quando ele delegou para o seu servo Eliezer, ele só falou, traz só um pouco de água. Ou seja, ele exigiu o mínimo de Eliezer e ele mesmo ia fazer o máximo que ele podia fazer. Não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo passar para você aqui agora. Quando é você que faz, faça o máximo e faça o melhor. Mas se você vai delegar para alguém,
Então exija um mínimo dessa pessoa, vamos que dizer, subordinado, né? Vamos dizer assim, né? A pessoa que você pede, exija um mínimo. Essa é a lição que passa. A parte B diz, debaixo da árvore, é um conserto do pecado de Adão, é um conserto do pecado de Adão parcial, ou seja, é um conserto parcial, né, do pecado de Adão. Porque em qual outro lugar na Bíblia Sagrada tinha gente debaixo de uma árvore e tinha anjos? No Éden. Está conseguindo fazer essa ligação? Ou seja, isso é um conserto parcial, né? Podemos dizer assim. Ao mesmo cenário, 3 anjos, né, na verdade, debaixo de uma árvore. É a replicação, uma réplica, né, do Éden está ocorrendo aqui nesse presente momento com Abraão. Vamos prosseguir? Vamos lá então. Prosseguindo, paramos no versículo 4. Lemos o 4? Sim. Vamos agora para o versículo 5, que diz da seguinte maneira. Eu trarei pão para que satisfaçam os seus corações. E então poderão continuar o seu caminho, porque vocês passaram por seu servo e eles disseram, faça assim como disseres. Também um ponto interessante aqui. Vai trazer pão para satisfazer os corações. O que quer dizer isso? Trazer pão para satisfazer o coração. Isso está falando a respeito de que não só ele tratou bem aqueles anjos, né, com comida, enfim, mas que ele ensinou a instrução, né, ele falou sobre Deus para esses anjos. Porque o que é que vai confortar o coração? Comida não conforta o coração. Você pode chegar na pessoa, confortar, Deixa eu ver se a palavra for certa. Acho que é confortar, é isso mesmo. Ali para satisfazer os seus corações, para satisfação do seu coração, ou seja, quando você come, você pode satisfazer a sua gula, o seu corpo físico, satisfazer, mas o coração, ele não é satisfeito com comida. Então isso é óbvio. Alguém pode lhe convidar, você vai almoçar nele, para lá, você come, se satisfaz, mas o seu coração não se satisfaz. Às vezes você está ali por uma simples consideração a uma outra pessoa, mas o seu coração não está satisfeito. Então é nesse sentido. A satisfação é o estudo que ele trouxe para os anjos naquele momento. Ele ensinou o pão, quer dizer, as escrituras sagradas. Ela tem a representatividade das escrituras sagradas. Ele ensinou sobre Deus, ele ensinou as escrituras para os anjos. Por isso satisfez o coração. Olha, quando você espera preparar aqui, eu vou falar um pouco de Bíblia, sabe, para vocês, sobre o Deus único. Aí o coração de vocês vai ficar satisfeito. Porque o que satisfaz o coração não é comida, é a palavra, é as escrituras, é o ensino. É isso que satisfaz o coração. E foi isso que ele falou para eles. Vamos lá então. Versículo 6. O versículo 6 diz assim. Abraão se apressou até a tenda de Sara e disse, depressa, traz 3 medidas da mais fina farinha e amassa e faz bolos. Versículos, vamos ler toda, depois nós vamos parar em ponto a ponto, tá? Versículo 7. Abraão correu até o gado e pegou o bezerro tenro e bom, e ele deu ao jovem, que é Ismael, que apressou em prepará-lo. E ele pegou a manteiga, leite e o bezerro, que ele preparou e os colocou diante deles, e ele ficou de pé atrás deles e sobre a árvore, e comeram, e eles lhe disseram, e comeram. Tá, observa aqui que ele pegou e colocou diante, aqui ó. Ele pegou a manteiga e o leite e o bezerro, manteiga, o leite e o bezerro, que ele preparou, Abraão preparou, que ele preparou, a Bíblia é muito precisa nesse ponto, e colocou diante deles, e ele ficou em pé atrás deles,
sobre a árvore e comeram. Você notou alguma coisa aqui? O que é que você notou? Que os bolos não apareceu. Sará não fez o bolo para os anjos. Diz que ele preparou o leite, a manteiga, e Sará não preparou. Isso é porque, segundo o entendimento de muitos, de alguns estudiosos, que ali já era praticamente o cumprimento de Yitzhak. Porque você vai ver assim, cadê a Sará, a tua esposa? Porque era o cumprimento da vida de Isaac. Porque Sará, aos 99 anos, como ela vai dizer, já havia encerrado o ciclo. E no momento daquela visita, que os anjos chegaram, Sara começou a menstruar. Então, ela não podia trazer, segundo a lei das proibições, né, as leis da pureza, uma mulher menstruada não poderia preparar comida. Você viu aqui? Então, há um entendimento dos sábios que as leis judaicas ela é tirada sobre fatos que ocorreram com Abraão, ou seja, não é, não é, como é que eu posso dizer? Não foi um mandamento dado não só no monte, não. As leis judaicas ele foram, podemos que dizer, uma continuidade daquilo que estava fazendo com Abraão. Então, o Sarai, naquele momento, já aos 90 anos de idade, aos 98, né? 98 anos de idade, ela menstrua naquele momento. Por isso que ela não levou o bolo. E você vai observar na leitura que nós lemos que foi ele que preparou a manteiga, o leite, a carne. Ele preparou e levou. E Sará não apareceu, ficou dentro da coisa. Ou seja, naquele momento, sua menstruação veio. Ou seja, os óvulos começaram a funcionar. Porque Isaac iria nascer. A transcendência, ou seja, o milagre acontecendo, o sobrenatural acontecendo dentro do natural. Estava ocorrendo ali. Ismael trouxe, e Ismael foi lá e matou o bezerro, né? O jovem foi Ismael. E por que Ismael foi o jovem que fez isso? Para ensinar aos filhos não somente aquilo teórico, mas na prática. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos ensinar não só na teórica, no estudo, mas na prática, na convivência. Quando temos que não só ensinar as pessoas seja uma boa pessoa, na prática você tem que ser uma boa pessoa também. Então não adiantava nada Abraão ter ensinado Ismael todos os preceitos de bondade, de justiça, todas as leis. Se ele não fizesse isso na prática, ele nunca ia aprender na prática. É como você estuda. O exemplo é o estudo secular, vamos supor. Quando você estuda, tem um estudo e você não faz aquilo na prática, qual é a prática da leitura? É um ensino, ou seja, você aprende mais quando você começa a ensinar aquilo que você está lendo. Você vai se desenvolvendo, vai desenvolvendo e vai aprendendo mais. Quando você trabalha, vamos supor, faz uma faculdade de construção civil, né, que é a minha área, você aprende mais quando você sai da sala e vai para o canteiro de obras. Você vai participar na prática. Era isso que estava ocorrendo com Ismael. Abraão já ensinou toda a teoria para ele e agora é hora de fazer na prática. Quando se faz na prática, aprende mais. Se torna-se mais ativo. Ismael, tá, nós já falamos sobre isso, que Ismael ele era o lado ruim, né, da justiça e tal, a característica e tal. Esse aqui nós lemos no começo. Vamos dar continuidade, nós paramos no versículo 8. Então, naquele momento, Sará não levou os bolos, porque ela ficou, segundo os sábios, né, os Midrashim, ela menstruou naquele momento. Então, ela ficou impura para fazer os alimentos. Então, por isso está escrito. E ele fez. Nós lemos aqui, ele fez, ele levou, mas não levou o bolo. Então, vamos prosseguir a leitura, nós vamos encerrar. Como é que nós estamos aqui de hora? Tá, estamos no horário bom, viu?
Versículo 8, tá, ele ficou em pé. E eles lhe disseram: onde está sua esposa Sará? Lá na tenda, ele disse, eu retornarei você nesta época, no próximo ano, e sua esposa Sará terá um filho. E Sará estava ouvindo atrás da porta da tenda e ele estava atrás. Como assim? Aqui, como é que complicou? Quem que estava atrás? Sará. Abraão estava com os anjos. Veja bem, olha a leitura, presta atenção na leitura. Às vezes há detalhes que passam que às vezes nós não percebemos. O que é que nós acabamos de ler aqui? Vamos ler de novo devagar. Ele pergunta para onde é que está a tua esposa Sará? Ele disseram onde está a sua esposa Sará? Lá na tenda. Abraão está aqui conversando com eles. Ele disse, versículo 10, ele disse, eu retornarei você nesta época, no próximo ano, e sua esposa Sará terá um filho. E Sará estava ouvindo atrás da porta da tenda. E ele estava atrás. Como assim? Sará estava atrás da porta da tenda e ele estava atrás? Ficou meio esquisito aquela leitura, né? Não, mas aqui está se referindo a quem? Refere-se a Ismael. Ismael ouviu quando os anjos disseram que quem seria o primogênito seria Isaac. Então ele já estava sabendo, já que ele deixaria de ser o primogênito. Não foi nada escondido, não foi às ocultas, estavam todos os três participando. Tanto Abraão, Sará e Ismael. Ele estava atrás de Sara ouvindo também. E sobre a questão aqui de ser uma profecia, segundo eles, essa profecia estava acontecendo com Abraão, mas Sará também era profetiza na verdade. E os sábios dizem que o nível de profecia de Sará era ainda muito maior do que Abraão. Então, no entendimento, o que é que se tem aqui? É que nesse momento dessa visão, Sará também estava tendo a mesma visão, ao mesmo tempo que Abraão. Era participante da profecia. É muito interessante, né? Vamos lá então, prosseguindo. Ele estava atrás dela. E Abraão e Sará já eram velhos e imersos na vida diária. E Sará já havia parado o ciclo de mulher. E Sará riu por si mesma, dizendo: depois que estou envelhecida, recuperarei a minha juventude? Meu marido é velho. Aqui é uma bronca do anjo. E Deus disse a Abraão: por que Sará riu? E disse: posso realmente ter filho quando estou velha? Existe algo tão difícil para Deus? Na época designada eu retornarei, e você, neste momento que vivemos, e Sará terá um filho. Olha, neste momento em que vivemos, nesse exato momento, nessa mesma hora, neste momento, nesse minuto, nesse segundo, eu vou estar aqui daqui a um ano. E ele faz a pergunta para Sará: olha, existe algo que Deus não possa fazer? Era porque Deus queria que isso acontecesse de uma maneira transcendente. Se Deus, como se Deus dissesse: só se eu quisesse botar um menino na tua barriga aí agora eu colocava. Mas eu quero que ocorra de maneira natural. Como assim maneira natural? Numa relação entre você e seu esposo. Se eu quisesse colocar agora, eu mesmo eu colocava. Alguns têm algumas opiniões que dizem da seguinte forma: que depois do nascimento de Isaac, eles já não estavam 100% ali um com o outro e tal. São alguns entendimentos, são algumas teorias, né? Algumas opiniões. Então por isso Deus aparece e diz: cadê Sará, tua esposa? Ela que é a tua esposa.
Porque vocês não estão tendo mais uma vida de casal como antigamente. Era mais ou menos nesse sentido. Ele poderia ter perguntado, cadê Sará? Aí todo o diálogo na medição, cadê Sará, tua esposa? Ela é tua esposa, cadê ela? E quando ela disse, olha, eu posso ser dar a luz velha, e Deus falou assim, quando Deus está dizendo, olha, existe alguma coisa difícil para Deus? É como se ele dissesse, se eu quisesse botar um moleque dentro da tua barriga, eu colocava agora. Mas para que Isaac nasça, tem que ter a união de vocês dois. É algo que é natural. Homem e mulher mantêm as suas relações. É natural que isso ocorra. Então, se há alguma intrigazinha aí, pode parar com isso. Voltem tudo ao normal. Porque Isaac vai nascer. Então é isso, né? É só um complemento da aula passada. Aula que vem nós vamos falar sobre já a destruição de Sodoma e Gomorra. Começamos a falar o capítulo 18 na aula passada, né? Hoje nós entramos um pouco mais aprofundado no tema, mas na aula que vem, vamos já, capítulo 19, destruição de Sodoma e Gomorra. E muito obrigado por ficar comigo até aqui. Espero você no próximo vídeo. Esse vídeo vai ficar aqui no Facebook durante 30 dias, que é o prazo que fica. Mas vou postar daqui a pouco esse mesmo vídeo, essa aula na íntegra, quem não acompanhou ainda, no canal do YouTube, @OsmundoCastroCareta, com a hashtag Nascimento de Isaac. Então eu espero você na próxima segunda-feira, a partir das 20 horas. Obrigado pela sua companhia, fique bem.